Social inequality and global poverty is one of the most pressing issues of our time. A desigualdade social e a pobreza mundial é uma das questões mais importantes da nossa época. São duas questões. And one of the few virtues of being as old as I am is I remember there was an anti-poverty program in the 1950s. In the 1960s, we were told there was going to be an end to global poverty. In the 1970s, Henry Kissinger said there will be end of world hunger. And then in 2000, we had the Millennium Goals in which global poverty was going to be reduced immensely by 2015. In other words, we've had anti-poverty programs in place actually for the last 50 years. E uma das vantagens de eu ser velho é que eu me lembro. Tem havido lutas contra a pobreza desde pelo menos os anos 50. Já se dizia, vamos acabar com a pobreza nos anos 60, nos anos 70. O Kissinger tinha uma luta também para terminar com a fome. Depois, nos anos 2000, tinha os objetivos do milênio e dizia-se que ia se terminar com a pobreza até 2015. Pelo menos há 50 anos já se luta contra a pobreza mundial. In relative terms, global poverty is worse now than it was in 1945. Em termos relativos, a pobreza global hoje é pior do que era em 1945. The problem is that we are also told that the way to solve global poverty was to develop a capitalist developmental project. E também nos disseram que para resolver a pobreza global era preciso desenvolver um projeto de capitalismo. But one of the great things you learn from reading Marx's Capital is that a capitalist development project rests on the production of poverty. Mas um dos grandes problemas, se vocês lerem o Capital do Marx, é que o projeto de desenvolvimento do capitalismo se apoia na produção de pobreza. In fact, we were told that this system of capital accumulation was going to solve all of the problems, when in fact it is the creator of the problems by some of the mechanisms I've already mentioned. E nos disseram que o capitalismo iria resolver esses problemas, quando na verdade, lendo o Capital, a gente vê que o capitalismo é o criador desses problemas que eu mencionei antes. When the International Monetary Fund bailed out the New York banks in 1982 by saving Mexico, it reduced the standard of living of the population of Mexico by 25%. Quando o FMI salvou o México em 1982, quando houve uma crise, ele reduziu a taxa de riqueza da população em 25%. So, neoliberalism has always been about save the financial institutions and sock it to the people. O neoliberalismo sempre foi salve as instituições financeiras e jogue isso de volta para o povo. Now, I keep saying to people, because many people are involved in anti-poverty work, many good people are involved. Eu sempre digo às pessoas, porque muitas pessoas boas estão envolvidas num trabalho contra a pobreza. So, but I keep saying to them, instead of belonging to an anti-poverty organization, you should join an anti-wealth organization. Eu sempre digo para eles, em vez de pertencer a uma organização anti-pobreza, você deveria pertencer a uma organização anti-riqueza. Because you cannot solve the problem of global poverty without solving the problem of the global accumulation of wealth. Porque você não pode resolver o problema da pobreza global sem resolver o problema da acumulação global de riqueza. And the only person who really says that very clearly is, of course, Karl Marx. E a única pessoa que diz isso com clareza, é claro, é Karl Marx. In which case, you know, good people in the United States say, "Oh no, I can't touch that." E é claro, muitas pessoas boas nos Estados Unidos dizem, não posso tocar nesse nome. Now, there is immediately then a question: would it be possible to have a capitalism that was not neoliberal? That is not neoliberal. A capitalism that is not. Então a pergunta que surge é: será que é possível um capitalismo que não seja neoliberal? Could we go back to
the sort of social democratic system and push it to some new level? Será que a gente pode voltar para um sistema social-democrata e colocá-lo num novo nível? And you will find some sentiment within the capitalist world to say, yes, let's get back to Keynes and let's get back to social redistribution and social politics. E vocês vão encontrar uma certa sensibilidade no mundo do capital que dirá, sim, vamos voltar para o Keynes e também tentar fazer uma igualdade de política social melhor. Now, I've accumulated a peculiar reputation because I say, actually, I don't think that's a bad idea. And people then say, oh, you're not a revolutionary, you're a Keynesian. E quando eu digo isso, as pessoas dizem para mim, não, você não é um revolucionário, você é um keynesiano. Desculpe, ele diz que quando eu digo que isso não é uma má ideia, eles dizem que isso é revolucionário. Tá certo. So what I say to that is that actually a Keynesian move right now would give some space to change things. O que eu costumo dizer é que o movimento keynesiano agora iria ajudar a mudar as coisas. And a collapse right now of the whole system would be catastrophic for the mass of the people around the world. E um colapso do sistema agora seria catastrófico para a maioria das pessoas no mundo todo. So total revolution right now does not seem to me a good idea. Então a revolução total não me parece uma boa ideia. What does seem a good idea is a process of revolutionary transformation through reformist movements. O que me parece uma boa ideia é um movimento de transformação, um movimento de transformação a partir de movimentos reformistas. The final argument would be to move towards a anti-capitalist and a non-capitalist organization of production and consumption. O que seria mudar para um sistema de produção não capitalista ou anticapitalista. The central problem of capitalism is the class relation. O problema central do capitalismo é a relação de classe. And the abolition of that class relation has to be the goal of what politics is about. E a abolição dessa questão de classe deve ser o caminho para o qual a política deve rumar. And for me that the abolition of that means, however, replacing the kind of way in which we now feed ourselves, clothe ourselves, house ourselves by a completely different form of production and consumption. E isso significa uma maneira totalmente diferente de pensar o jeito como a gente se veste, se alimenta, consome. The last part of what you said. Organization of production and consumption. Na organização de produção e consumo. I ask myself the question, and you might here in Sao Paulo, how would I create a socialist paradise out of New York City? E eu faço uma pergunta a mim mesmo aqui em São Paulo. Como é que eu posso criar um paraíso social, ele falou? Socialista em Nova York. Or how would you do it in Sao Paulo? Como é que vocês fariam isso em São Paulo? I want to think not about creating, solidarity economies here and other movements there, but how would you create a socialist city? Eu não estou falando de criar economias solidárias aqui e ali, mas criar uma cidade socialista. I mean, how would you make sure the sewers worked and the water supply worked? Como é que vocês fariam com que o esgoto funcionasse, o suprimento de água funcionasse? I mean, there are practical kind of questions of that sort that need to be approached in an incremental, transformative way. Há questões como essas que precisam ser abordadas de uma maneira de desenvolvimento e transformadora. And this leads me, if you like, into the third reason why you have to be anti-capitalist. Isso leva à terceira razão, talvez, por que é necessário ser anticapitalista. Capitalism, by definition, is always about growth.
O capitalismo, por definição, tem sempre a ver com crescimento. It has to grow or it dies. Ele precisa crescer ou ele morre. Historically, it has grown at a little less than 3% compound rate of growth. Historicamente, ele tem crescido a uma taxa de cerca de 3%. Compound. Composto. Taxa composta. De Taxa 3%. composta de 3%. It's very important. The compounding is terribly important. Essa parte composto é muito importante. It's because 3% on a very small quantity is completely different from 3% on a very large quantity. Porque 3% numa quantidade pequena é muito diferente de 3% numa quantidade muito grande. In 1970, 3% growth meant finding new investment opportunities for something like $0.4 trillion. Em 1970, 3% significava encontrar novas oportunidades de investimento em cerca de 9,4 trilhões de dólares. Acho que Não? Não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele falou? 0.4. Ah, 0,4. 0.4. Ah, é 900 bilhões de dólares. Yeah. What we're now looking at is investment of $1.5 trillion. E agora nós estamos observando um investimento de cerca de 1,5 trilhão de dólares. By 2030, we'll be looking at finding new investment opportunities for $3 trillion. E por volta de 2030, nós vamos encontrar novas oportunidades de investimento para cerca de 3 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Desculpe, não é encontrar. São necessárias, eram necessárias antes oportunidades de investimento na dimensão de 900 bilhões de dólares ano. Isto pulou para 1,5 trilhão de dólares ano e em 2030 2 trilhões de dólares. Para 2 trilhões de dólares, quer dizer, tem que ter oportunidades de investimento cada vez maiores, porque é da natureza do capital. And the question arises, where are you going to find those new investment opportunities? E a pergunta surge, onde é que você vai encontrar estas novas oportunidades de investimento? Put in physical terms, when capitalism was constituted by what was going on in Manchester and Birmingham and a few other places in 1780, compound growth for a long time, no problem. Se vocês colocarem em termos históricos, por volta de 1780, quando o capitalismo lidava simplesmente com o que estava acontecendo em Birmingham, Manchester, essa questão do composto não era tão importante. Now you're looking at compounding growth on everything that's going on in China, rest of East Asia, Europe, North America, the whole world. There's very little empty space left. Agora, quando a gente fala dessa questão do composto, você está lidando com lugares como a China, o leste da Ásia, e não há praticamente mais espaço sobrando. And what that means is that there's increasing stresses within the system of absorbing surplus capital. Isso significa que há uma tensão cada vez maior no mercado para a absorção de um capital de excesso. So one of the things that's happened is that capital no longer necessarily goes into production, it goes into gaining, it goes into asset speculation. Então o capital não vai mais para a produção, mas ele vai para a própria especulação dos ativos. So we create worlds of fictitious capital formation. Então ele cria mundos de formação de capital fictício. And out of this, however, some people draw immense wealth and immense power. E disso muitas pessoas conseguem retirar um poder e uma riqueza imensos. What does a hedge fund manager produce? Hedge fund. O que produz é um fundo de hedge. Um fundo de hedge é um tipo de fundo de investimento. Ele está perguntando o que esse tipo de negócio produz. Yet the hedge fund managers are the ones who get $3 billion in a year. Aqueles que investem nesses fundos de hedge são os que ganham 3 bilhões de dólares por ano. So this is the kind of capitalism that we are moving into. Esse é o tipo de capitalismo no qual nós estamos entrando.
And what this means to me is that we've reached an inflection point in capital's history where it really cannot continue in the way that it did, say, up until 1970 or so. Nós chegamos a um ponto de inflexão no capitalismo em que nós já não podemos mais continuar da forma como nós vínhamos até a década de 70. Now I use that point because I think this is one of the ways in which we understand why it is impossible to go back to the Keynesian solution as a long-run solution. Essa é uma das razões pelas quais eu digo que é impossível que nós voltemos para uma solução keynesiana a longo prazo. Because the Keynesian solution rests on strong growth. Porque a solução keynesiana se apoia sobre um crescimento muito forte. Those parts of the world that have been following Keynesian policies have grown very fast through this crisis. Os países que seguem a política keynesiana cresceram muito durante esta crise. Most notably China. And of course anybody who is connected to the Chinese trade has also come out of the crisis very quickly and very easily. Principalmente a China, e qualquer pessoa que esteja ligado à economia chinesa também se saiu muito bem dessa crise. I'm asked, for example, why is it that Latin America has not been so affected by the crisis? Por que, por exemplo, que a América Latina não foi tão afetada pela crise? It's partly because you have an internal reflationary politics and partly because you're also reorienting trade towards the China. Em parte é por causa de uma política de reorientação. Reflation. Uma política de reflexão interna e também por causa da manutenção do comércio com a China. For example, Chile has a tremendous positive advantage in producing copper, which is much in demand in China. Por exemplo, o Chile tem uma vantagem muito grande por produzir o cobre, que tem uma demanda muito grande na China. But the Keynesian solutions that are emerging in places like China are unstable. Mas as soluções keynesianas que têm surgido na China são instáveis. Now, fortunately or unfortunately, you see the other half of the world, Europe and North America, engaging in austerity politics. Austerity. Infelizmente, os Estados Unidos e a Europa se engajaram numa política de austeridade. So we have one half of the world which is being Keynesian and the other half which is being neoliberal in the classic way. Então, metade do mundo é keynesiana e a outra metade do mundo é neoliberal da forma clássica. One part is growing, the other part is stagnating. Uma parte está crescendo e a outra parte está estagnada. And in the midst of this, you ask the question, what would global growth look like at compound rate over the next 20 or 30 years? E no meio disso tudo, você se pergunta, então, como é que vai ficar o mundo? Qual será a cara do mundo daqui a 20 ou 30 anos se esta taxa de crescimento composto continuar? Now, if you look at what capitalists are doing in terms of their investment, a lot of them are investing in land and resources. Se vocês virem o que os capitalistas estão fazendo, muitos deles estão investindo em terra e recursos. Either directly by procuring those resources or by subcontracting with local populations. Ou diretamente tomando posse desses recursos, ou indiretamente local. Lidando com os locais. What this suggests to me is we have to start thinking about the creation of a zero growth global economy. O que isso me sugere é que nós precisamos começar a pensar numa economia global com crescimento zero. Now, zero growth under capitalism defines a state of crisis. O crescimento zero no capitalismo significa um estado de crise. Which suggests that any move towards it would actually be an anti-capitalist move. O que sugere que um movimento nessa direção seria um movimento anticapitalista.
So the only kind of politics that makes sense to me in the face of this growth syndrome is an anti-capitalist politics. Então, a única política que faz sentido para mim, diante desta síndrome de crescimento, é uma política anticapitalista. And an anti-capitalist politics that would actually address questions of social inequality and environmental degradation. E uma política que lidasse principalmente com questões de desigualdade social e a deterioração ambiental. But in order to do that, we have to confront the huge class, wealth, income and political power that is now concentrated in a very small group of the world's population. Mas para isso é preciso que nós entremos em confronto com este grupo muito pequeno que detém todo o poder e a riqueza. We have, in effect, a global oligarchy which now rules. Na verdade, nós temos uma oligarquia global que hoje comanda. They dominate the media, they dominate education, they dominate politics, they dominate law. Eles dominam a imprensa, a educação, a lei e a política. And that means there has to be a struggle against the power of that elite. E é preciso que haja uma luta contra o poder desta elite. Now, the one thing we're not supposed to talk about in the United States is class struggle. Uma coisa sobre a qual não se deve falar nos Estados Unidos é a luta de classes. Because that's Marxist and unpatriotic. Porque isso é marxista e é antipatriótico. We have a famous investor in the United States called Warren Buffett, who was asked about class struggle. Nós temos um investidor muito conhecido nos Estados Unidos chamado Warren Buffett, para o qual se perguntou sobre a luta de classes. And he said very famously, "Of course there's class struggle. And it's my class, the rich, that is waging it, and we're winning." E ele respondeu uma resposta muito conhecida. É claro que há luta de classes, e é a minha classe, os ricos, que estão lutando e nós estamos ganhando. So that defines our political project. We have to organize to prove he is wrong. E este é o nosso projeto político. Nós precisamos nos organizar para provar que ele está errado. So that's your job. Essa é a tarefa de vocês. Thank you. Obrigado. Thank you. Agradecer à editora Boitempo, né, que sempre nos proporciona prazeres como este, não é? E agradecer também ao Tuca, ao Departamento de História, à APROPUC e a todos aqueles que colaboraram com o evento. Professor, thank you.